No caso da China, o ascendente é o oposto do Brasil, né? É Câncer. E o que esse mapa está mostrando é que a China passou. A China tem uns problemas econômicos que ela tenta assim, tapar o sol com a peneira, mas que já são de amplo conhecimento no Ocidente. E, inclusive, uma das maiores empresas chinesas na área de construção civil foi para o buraco aí há alguns meses atrás. E o mapa está mostrando que podem eclodir novos casos de inadimplência de grandes empresas. De onde é que eu estou tirando isso? O ascendente do país aqui está sendo Câncer, a Lua, portanto, como planeta regente. A Lua está na casa 2, uma casa de economia, fazendo oposição exatamente a Plutão, lá na casa 8, que, entre outras possibilidades, é uma casa de dívidas, uma casa de falências, etc. Quem é que está na linha de tiro na China para possivelmente passar por problemas como esse? São as grandes empresas que vêm tendo uma atuação muitas vezes até internacional e algumas delas alavancadas demais, algumas delas com investimentos que não estão sendo cobertos pelo retorno, que o país andou tendo uma desaceleração econômica nos últimos anos. Por outro lado, a gente vê também o país tentando vender uma imagem menos autoritária. Onde é que está isso? Está aqui, Vênus. Vênus e Saturno estão no meio do céu, a casa do governante. Mas quem está colado no meio do céu é Vênus. Então, Vênus em peixes. Somos simpáticos, nós queremos ajudar todo mundo, nós queremos estabelecer acordos comerciais equitativos e vai por aí afora. Então, a China está fazendo uma blitz na África, principalmente, e na Europa, na Ásia Central, para conseguir fechar contratos milionários de construção de ferrovias, de rodovias, de infraestrutura de uma maneira geral, e isso precisa vir acompanhado de uma melhora na imagem internacional do país. É isso que esse aspecto está mostrando. Mas, por outro lado, a gente pode dizer também que a China está fazendo um, um processo de alianças defensivas. Isso aqui está indicado pelo fato de que Vênus está em conjunção com Saturno, que é regente da casa 7, uma casa que tem a ver com a diplomacia, tem a ver com a relação com o outro, com o diferente. Então, a China tem estado empenhada também em fazer toda uma série assim de, como se fosse construir um cordão sanitário de defesa em torno dela através de acordos de proteção mútua com todos aqueles vizinhos, inclusive com países até mais distantes, como países africanos ou países da Oceania. E um esforço governamental para o país não desandar. Isso aí está indicado pela Lua, o planeta mais importante desse mapa, que está na casa 2 da economia, sofrendo uma pressão danada do Plutão na 8. Então, se a China continuar, conseguir chegar até o final do ano sem novas grandes falências, sem nova desaceleração rápida, já vai ser um grande ganho para esse ano. Agora, indo para um país que está, nos últimos anos, correndo sério risco de ser invadido a qualquer momento, que é Taiwan. Mas antes, dando uma olhada aqui no grau simbólico da China, que é muito interessante. Aqui é o texto preparado pela Remarche. É o grau 3 de Câncer. Uma mulher está sentada, aparentando sofrer, tendo na mão um maço de flores murchas, sob o olhar de dois homens em pé, um com ar malicioso, o outro com compaixão, indicando duas forças diferentes aí. É claro que essa mulher que está com as flores murchas na mão simboliza o povo, ou dois homens em pé diante de duas mulheres sentadas. A descrição sugere uma fase de desânimo e de sofrimento, sem perspectiva de recomeço, como se a primavera não conseguisse chegar de verdade. As flores estão murchas. Isso aí é interpretação da Rê, e que está batendo completamente com um artigo que acabou de sair. Eu não me lembro agora se foi no Globo, se foi na Folha de São Paulo, que é a tradução de um artigo americano falando do estado de espírito do chinês de classe média nos últimos meses, que é exatamente esse, de um grande desânimo, com a sensação de que o país está uma chatice, que a vida não tem perspectiva. E
a reinterpreta que a imagem mostra o governo dividido, né, entre os gananciosos, que não estão ligando a mínima para o sofrimento do povo, e aqueles que, bem intencionados, que acreditam nos fundamentos da democracia socialista, que era o projeto chinês desde a abertura, alguns anos atrás, mas que não conseguem enxergar como sobrepujar a ditadura existente. O Xi Jinping está extremamente fortalecido, ele, que nem o Putin, parece que só vai sair do Palácio Presidencial morto. Não dá nenhum sinal de que vai passar a bola para sucessores. Agora sim, Taiwan. Taiwan, aquela ilha que está lá, já fez parte da China no passado, hoje com o nome de República da China, ou China Nacionalista, ou Ilha de Formosa, está lá mantendo um regime absolutamente diferente do regime chinês. A Taiwan é um país capitalista da cabeça aos pés e é aliada dos Estados Unidos. E a gente olha aí, Taiwan ameaçada há vários anos de uma provável invasão, de uma provável anexação pela China. Então, essa é a pergunta que a gente se faz. Será que acontece esse ano? Esse mapa se parece muito com o anterior, mas com uma diferença fundamental. Na China, a gente vê o ascendente em Câncer e vê Vênus no meio do céu. No caso de Taiwan, o ascendente está em Gêmeos, no finzinho de Gêmeos, e esses graus no final de Gêmeos, eles não são de sentido muito positivo, e o planeta que está mais próximo do meio do céu, portanto, do governo, né, de Taiwan nesse momento, é Saturno. Saturno simboliza, entre outras coisas, uma atitude defensiva, simboliza medo, simboliza restrição. Bom, se o ascendente é Gêmeos, o regente é Mercúrio. Onde é que está Mercúrio? Mercúrio está sem aspecto lá no final da casa 10, em Áries. Isso aí mostra o isolamento em que a China está, em que Taiwan está. É um isolamento porque ela tem até a simpatia de alguns países do Ocidente, mas não tem um apoio real. Olha, se a China invadir Taiwan de uma hora para outra, provavelmente ninguém vai levantar a mão para uma ação armada contra a China em defesa de Taiwan. Então, a sensação de isolamento não é só uma sensação, ela é bem real mesmo. A ênfase da vida do país é resistir e sobreviver como nação, é o que é possível no momento. Só que Taiwan teve eleição em 2023 e a candidata eleita foi exatamente um discurso muito nacionalista de peitar a China, de enfrentar, de rejeitar a possibilidade de unificação. Mau sinal. Aí, quando a gente vai para analisar o grau simbólico diz simplesmente o seguinte: um céu triste, com nuvens em fuga, uma revoada de corvos, normalmente uma ave de mau agouro, né, voando contra o vento, e três cães correndo em sentidos diferentes. Até o corvo voando contra o vento é um mau augúrio, que o esforço para voar contra o vento é muito maior do que voar a favor do vento. E três cães correndo em sentido diferente. O famoso barata a voa, né? Quer dizer, cada um para um lado, salve-se quem puder. Então, essa imagem da volosfera parece informar a expressão que a Rê usou foi simplesmente que deu ruim, ou que vai dar ruim, né? Como se diz aqui no Rio. Todo mundo fugindo, não resta nada, nem a esperança. Os três cães, isso aí aparece nas duas imagens, da volosfera e do calendário tebaico, sugerem que até o chefe de Estado, o presidente, e os cinco, o Yuan, em Taiwan são os cinco poderes da República. Aqui a gente tem três, lá tem cinco. Mas então é como se eles não conseguissem se entender, como se eles não conseguissem chegar num acordo, cada um partindo por um lado. Então, a possibilidade de desordem popular decorrente da insistência do governo em posturas imprudentes, que já estavam presentes no grau simbólico do ano passado, parece se confirmar em 2024. Em outras palavras, o grau simbólico do ano passado da China era um cozinheiro com um peixe dentro do aquário, ele preparando o jantar, e o peixe lá dentro do aquário, ele a qualquer momento pronto para pegar o peixe. Ou seja,
A situação que a gente tem é a China esperando só o momento certo de anexar Taiwan e Taiwan sem qualquer condição de defesa caso isso venha a acontecer. Esperemos que não aconteça esse ano, até porque a China está com preocupações econômicas, estratégicas, etc., que não incluem uma anexação rápida de Taiwan, mas isso está no horizonte de médio prazo para a China. Vamos ver outro país aqui. Rússia, que está protagonizando um dos dois grandes conflitos do ano, né? O mapa da Rússia, surpresa, mostra Vênus no ascendente, Vênus em peixes no ascendente, Saturno está junto, mas quem está aparecendo mais, quem tá dando a tônica do ano para a China é essa Vênus aí no ascendente. E é o único planeta angular. Bom, Vênus rege a casa 2. Vocês vejam que tem uma casa 1 enorme aqui, porque Moscou está numa latitude muito alta, então há uma distorção muito grande na distribuição das casas pelos signos. E quem está na cúspide da casa 2 é Touro. Portanto, quem está no ascendente, essa Vênus aqui, além de ser um planeta benéfico, é regente da casa 2 da economia. Sinal de quê? De que tem recurso, o país conta com recurso e conta com apoio também para manter ou mesmo para expandir a guerra. Por que eu estou falando aqui nos apoios externos também para expandir a guerra? Porque olha quem está aqui na cúspide da casa 2. O regente da 2 está no ascendente. Agora, quem está na cúspide da 2 é Júpiter. Júpiter com Urano. E Júpiter rege a casa 9. A casa 9 das relações exteriores, a casa 9 enfim, do mundo lá fora. Sinal de que a Rússia tem muito mais aliados do que a imprensa ocidental gostaria de enxergar. A Rússia tem como aliados, para início de conversa, a própria China. E, ainda mais, todos aqueles países da Ásia Central que estão ajudando a burlar as restrições para a exportação do petróleo russo, porque compram petróleo russo ali da fronteira, né? De uma maneira assim meio encoberta, e depois revendem para o Ocidente, tirando um pequeno lucro nessa história. Então, o Ocidente continua consumindo petróleo russo indiretamente. E a Rússia está com os recursos na mão para manter essa guerra por mais um tempo. Pode, inclusive, expandir essa guerra. O governo está no controle. Agora, é importante observar que o aspecto mais importante do ano, no caso da Rússia, está no eixo casa 6, casa 12. O planeta mais importante desse mapa, que é a Lua, aquela lua isolada, ela está na casa 6, que é uma casa de crise, recebendo uma pressão enorme de Plutão na 12. O que isso aqui significa? Significa uma crise na linha do horizonte. Quer dizer, esse estado de coisas que a Rússia vem mantendo hoje não é para sempre. Essa onda vai virar em algum momento. O otimismo oficial não se sustenta no longo prazo. Mas, nesse ano, parece que as coisas ainda vão bem. Agora, uma outra possibilidade que esse aspecto tem, lembram que lá no início eu disse que essa oposição de Lua-Plutão, evoca também a possibilidade do uso de recursos nucleares. No momento em que eu vejo esse aspecto exatamente no eixo casa 6, casa 12, que é um eixo de crise, que são casas consideradas na astrologia clássica como maléficas, como casas muito difíceis, casas de sofrimento, então esse risco se torna um pouquinho maior. Vamos torcer para que a Rússia não precise recorrer a esse expediente, porque coragem e loucura para usar o Putin tem, com toda certeza. Ele não tem nada a perder. Vamos lembrar uma coisa a respeito do Putin, só voltando aqui à tela um instante. O Putin, ele fez um jogo muito perigoso. Ele não tem mais volta. Ele deu um passo maior do que as pernas ao invadir a Ucrânia, ao peitar toda a União Europeia, a OTAN, e ao ameaçar o mundo com o uso de armas nucleares. Ele não tem mais o direito de renunciar.
Se ele não pode mais ser aquele ex-presidente, ex-governante, que passa o poder para o outro e vai passear pelo mundo, fazer turismo. Não, ele vai ser preso, ele vai ser levado para o Tribunal de Haia, para alguma coisa desse gênero. Ele só vai sair do Kremlin morto. Não tem outra opção. Então, quando a pessoa está acuada, quando ela está numa situação desesperadora, que é como ele pode chegar dentro de algum tempo, ele pode usar qualquer recurso para continuar sobrevivendo, para prorrogar esse status quo mais um pouquinho. E aí o risco de utilização de armas nucleares, enquanto a Rússia está ganhando, está distante. Mas, se por acaso houver uma virada na situação e o poder do Putin for ameaçado, ele pode ser usado sem muito remorso. Agora sim, vendo a Ucrânia. A Ucrânia é quase o mesmo mapa da Rússia, com uma diferença fundamental. No ascendente do retorno do Sol em Áries para a Rússia, olha que Vênus no ascendente. Para a Ucrânia, o ascendente ainda está em Aquário e quem está ali é Marte. E Marte rege a casa 2 da economia, tal como Vênus regia Touro na 2 no mapa para a Rússia. Só que Vênus é um significador natural de dinheiro, é um planeta benéfico. Marte é considerado um planeta maléfico, é um planeta agressivo, é um planeta guerreiro, e ele não faz aspectos nesse mapa de ingresso solar. Qualquer grana que entrar na mão da Ucrânia esse ano já está comprometida com o combate, com a guerra. O dinheiro está difícil, é claro que se o Marte é significador, o dinheiro está entrando com muito mais dificuldade do que se fosse Vênus, e todo consumido no esforço militar. Ou seja, a Ucrânia está começando a consumir os seus recursos mais essenciais. Ela está se enfraquecendo. A Rússia está começando a ganhar a guerra pelo poder de suas reservas, que são maiores. E o apoio popular ao governo permanece, mas depende de defesa intransigente de valores por parte do Zelensky. O Zelensky está numa situação parecida com o Putin, mas por motivos diferentes. O Zelensky conseguiu unir a Ucrânia em torno dele com o discurso de não vamos ceder, não vamos abaixar a cabeça, não vamos nos submeter, etc, etc, etc. Ele se comprometeu com essa ideia. Então, ele também só pode sair do palácio presidencial em Kiev morto ou preso. Ele não tem outra opção. Então, a gente vê que a luta entre Rússia e Ucrânia é, no momento, uma luta de desesperados, em que ninguém pode voltar atrás. Ela não tem perspectiva de terminar muito rapidamente, a não ser pela ação militar mesmo. E por que eu disse que o Zelensky ainda está com apoio? Porque Urano é o regente do ascendente. Está aqui na casa 2, que é uma casa de valores em Touro. Um povo que ainda sobrevive pela defesa intransigente, teimosa dos seus valores de independência, de cultura, etc. E Urano está em conjunção com Júpiter, que é o regente da 10, o governo. Então, esse pacto entre povo e governo ainda continua existindo no país, mas depende disso. Depende do Zelensky também não abrir mão daquilo que ele prometeu fazer até a sua última gota de sangue. Agora vamos ver o grau simbólico da Ucrânia. O grau simbólico da Ucrânia é um homem de pé, em trajes de noite, que leva uma taça aos seus lábios e sobre a mesa garrafas, cartas de jogar, dados, etc. Ou um homem bebendo numa taça. Estranho, né? Um país que está sendo atacado de todos os lados, um governo tão ameaçado, ter uma imagem simbólica tão festiva. À primeira vista, diz aqui a Remarche, parece uma comemoração, muita bebida, diversão, um brinde, uma jogatina, né? Só que esse homem, provavelmente o presidente, acredita ter vencido o jogo. Por outro lado, isso é uma possibilidade. Por outro lado, é possível também pensar que o beber da taça pode se referir à rendição, ou seja, aquela cerimônia que acontece muitas vezes, né, em que o chefe, o todo-poderoso do país que se rende, vai brindar com o todo-poderoso do país que venceu a guerra, aquele ato de cavalheirismo que vai aparecer nas fotos dos jornais, etc.
Não tem cartas escondidas, está tudo sobre a mesa, ou seja, a Ucrânia já usou tudo que tinha. Na opinião da Rê, que fez esse texto aqui de comentário, é fim de jogo para a Ucrânia. Pode ser que sim. Realmente, nesse momento, a guerra está pendendo muito mais para a Rússia. Agora, é, eu entendo esse fim de jogo como algo não para esse momento do início do ano, mas que pode se manifestar de uma maneira muito mais palpável se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos e puxar totalmente o tapete da Ucrânia. Aí não vai ter outra opção. Aí só a rendição mesmo. Israel. Israel aparece aqui com o ascendente em Peixes e o Saturno colado no ascendente. É o planeta, é o único planeta angular da carta. Um ano saturnino, portanto, para Israel. Isso está mostrando o quê? O que Saturno no ascendente expressa? Uma postura armada, estruturada, defensiva e com um projeto de longo prazo. Saturno é frio, Saturno planeja, Saturno não é um planeta de atuar impulsivamente. Israel não está naquele momento ainda do susto, do primeiro momento lá de outubro de 2023. Está num segundo momento em que está com um projeto do que fazer com os territórios de Gaza e executando esse projeto de uma maneira bastante estruturada. Sendo que o governo israelense está com ótimo acesso a recursos e financiamento. Por quê? A gente vê aqui o Saturno em conjunção com Vênus. Então, Vênus é um significador essencial de dinheiro. Vênus rege, inclusive, a casa 8, que é dinheiro dos outros, financiamento americano, por exemplo, financiamento de outros aliados. Ou seja, não vai faltar dinheiro para Israel continuar tocando esse projeto de ocupação. Agora, por outro lado, é um conflito com fortes componentes ideológico-religiosos, muito enraizados em motivações arcaicas, em motivações, em conceitos ideológicos que não são desse momento, que estão lá, que vêm da metade do século XX, mais remotamente vem da Idade Média, mais remotamente ainda vem da Antiguidade. Ou seja, de onde que eu estou tirando isso? Se você entender que a casa 9 é a casa, por definição, das ideologias, a casa 9 tem muito a ver com isso, assim como o signo de Sagitário, a casa 9, nesse mapa, está com a cúspide em Escorpião. E o regente de Escorpião, o regente moderno, que é Plutão, está fazendo oposição à Lua, aqui correndo no finzinho da casa 11, finzinho da casa 5, já perto da 6. Então, isso aqui está falando, né? No caso, a configuração mais importante do ano, tem envolvida uma casa de ideologia. E o Plutão mostra ideologias que são muito antigas, de conflitos que têm motivações que estão muito enraizadas lá atrás, que pareciam já esquecidas e que estão voltando à tona com toda a força. Ódios milenários, se é que a gente pode dizer assim. E como esse aspecto aqui é um aspecto muito irracional, muito emocional, a gente não pode esperar bom senso de nenhum dos dois, nenhuma das duas forças em conflito, nem do governo israelense de Netanyahu. É muito importante a gente fazer a distinção entre Israel, o país, uma instituição permanente, com um povo que, em grande parte, rejeita essa política do Netanyahu em relação à Palestina, e, do outro lado, também não vamos falar em palestinos, vamos falar em Hamas, uma organização terrorista que invadiu Israel num atentado violentíssimo e que, ao fazê-lo, sabia exatamente dos desdobramentos que seria provocar. O Hamas provocou uma guerra, provocou uma ocupação israelense do território de Gaza, que está provocando uma quantidade enorme de mortos, mais de 30 mil até o presente momento, e está atraindo a ira internacional contra Israel. Ou seja, os dois governos, as duas lideranças, tanto de Israel quanto do Hamas, têm uma ação
extremamente tóxica nesse conflito e estão sacrificando de uma maneira muito letal a paz, a tranquilidade, os bens e a economia dos seus países e das suas populações. Aí, quando a gente olha para Gaza, é o mesmo mapa. Vai dar, inclusive, o mesmo grau no ascendente. A diferença é um grauzinho aqui na estrutura das outras casas. E aí a gente pode considerar o quê? Reforça a ideia de que Israel e Gaza, nesse momento, são forças simétricas, ou seja, uma está funcionando como espelho da outra. Agora, o grau simbólico também é o mesmo. A mesma imagem. E que imagem, hein? É uma flecha que atravessa uma nuvem de fumaça, atrás da qual se percebem cumes nevados. E abaixo, ao longo de uma mata, um homem caminha fortemente curvado com uma faca descoberta na mão. Impressionante essa imagem, né? Ela parece descrever claramente o que está acontecendo por lá. E agora, o comentário da Rê, que os símbolos sugerem que esse conflito está longe de acabar, que ainda tem muita névoa, que nada está claro, e a flecha é disparada sem certeza do objetivo, quer dizer, ela é disparada na névoa, está disparada por um alvo que não se consegue enxergar. E esse homem curvado e armado, ele tanto pode indicar uma pessoa ferida, uma população inteira ferida, nesse caso, quanto alguém que está se preparando para atacar. Ou pode indicar as duas coisas ao mesmo tempo, porque os dois lados estão fazendo ambos os movimentos. Esse é um dos graus simbólicos mais violentos que a gente encontra esse ano, mostrando um conflito que não vai acabar tão rapidamente, tão fácil, e que parece que está assim, à prova de bom senso. Passando adiante, França. Como boa parte da Europa Ocidental, olha aqui onde é que está a oposição de Plutão com Lua. Está no eixo casa 1, casa 7. Esse eixo casa 1, casa 7 é da relação do eu com o outro. Quem que é o outro nesse momento? A gente, lendo o noticiário, entendendo o que está se passando hoje com a França e também com os outros países todos da Europa Ocidental, como Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemanha, o único que escapa disso é a Itália, que a Itália já vai ter o mapa com Plutão na 12 e com a Lua na 6. Mas a Europa Ocidental toda está com esse mapa aí. E o que isso aí está significando? Uma relação extremamente difícil e muito espinhenta, né? Em relação ao elemento de fora, ao outro. Quem é o outro nesse momento na vida desses países? São os imigrantes. Imigrantes, em sua imensa maioria, muçulmanos. A França existe, por isso que eu peguei o mapa da França esse ano, em vez de pegar, por exemplo, do Reino Unido ou da Alemanha, porque a França é o país da Europa Ocidental onde esse risco é mais intenso. A França, dentro de 20 anos, 20 e poucos anos, vai se transformar num país de maioria muçulmana. Já existem algumas cidades ou já existem bairros inteiros dentro de grandes cidades francesas que já têm uma clara maioria muçulmana. Os muçulmanos têm dificuldade de integração à cultura francesa, à língua francesa, etc. Não, nem tanto. Tanto que a integração é um desejo de muitos desses imigrantes, principalmente aqueles que vieram do norte da África, da Argélia, da Tunísia Argélia, Tunísia, Marrocos, principalmente Argélia e Tunísia, né? E de outros países também da África Ocidental, do Golfo da Guiné, como Senegal, como Costa do Marfim, que também tem comunidades, Gabão, que também tem comunidades grandes na França. Bem, o que é que está acontecendo? Esses imigrantes, na maioria absoluta, são muçulmanos. E o que eles querem é manter a dupla condição de franceses, eles se sentem franceses. Muitos deles já nasceram na França, já são os filhos dos imigrantes. Mas eles são vistos como estrangeiros pelos franceses mais conservadores por causa da insistência em preservar um estilo de vida muçulmano. Por exemplo,
assuntos que a gente pode considerar que não são tão importantes assim, que são pequenos, que estão na esfera aí da pauta de costumes, mas que são motivos de grandes polêmicas na França. Um deles é a história do véu nas escolas. A menina sai de casa para ir para a escola francesa. A França é um Estado laico, faz muita questão de ser um Estado laico, separação absoluta de igreja com Estado, sem símbolos religiosos em sala de aula, mas ela vai de véu. Aí, quando ela chega na escola, mandam ela tirar o véu, porque já tem uma legislação proibindo a utilização de elementos identificadores, né, de religiosidade dentro de sala de aula. E aí isso provoca uma revolta na comunidade. E aí vai um tumulto nacional por causa do uso do véu. Tem um outro, isso aí foi uma questão que ocupou muito tempo, gastou muita energia da população francesa aí por volta de 2010, 2011, que foi a história do consumo de carne de gado abatido no estilo muçulmano, no estilo não muçulmano. Os muçulmanos consideram que a carne halal, quer dizer, a carne que foi proveniente de um abate aprovado pelos costumes islâmicos, é a carne de um boi, uma vaca, que foi abatido olhando para Meca, consciente, ele não pode estar entorpecido, e que é sangrado rapidamente com um corte no pescoço para que o sangue flua o mais rapidamente possível do seu corpo. O que não é, o gado que não é abatido assim, ele é chamado de haram. Bom, então existe uma interdição do muçulmano de consumir gado haram. Já os franceses estão há anos tentando passar legislação, que, aliás, a Europa Ocidental quase toda adota, de que o gado tem que ser entorpecido antes do abate. Que nos matadouros você tem que primeiro dar um sonífero, né? Você tem que deixar a vaca, deixar o boi tranquilões, sem ter uma noção do que vai acontecer com eles, para que eles morram com menos sofrimento. Gente, se a legislação islâmica diz que o boi tem que morrer consciente e a francesa diz que o boi tem que tomar um tranquilizante para poder morrer bem odara, né, para lá de Teherã, isso aí é motivo de conflito. Isso aí deu uma confusão desgraçada na eleição de 2010, 2011, capitaneado pela Marine Le Pen, aquela líder da extrema-direita. Gente, todas essas situações permanecem. Os subúrbios das grandes cidades francesas são barris de pólvora prestes a explodir. Aliás, de vez em quando eles explodem mesmo. Existe um terror muito grande entre a população francesa conservadora e de direita que essas comunidades de imigrantes muçulmanos abriguem terroristas que produzam novos atentados, como aqueles de 2015, por exemplo, que mataram muita gente. Então, é uma situação de grande tensão que, quanto mais a população muçulmana vai crescendo, mais essa tensão aumenta. Isso está indicado por o quê? Exatamente por essa oposição de Lua com Plutão. As tais questões arcaicas. Quando é que começaram os conflitos dos franceses com os muçulmanos? Foi nas cruzadas, gente. Quer dizer, quem liderou as cruzadas foi exatamente a França, os reis franceses. Os franceses criaram, inclusive, um reino cristão em Jerusalém, no século XI. E, desde então, as relações entre a Europa e o mundo islâmico não são boas. A França foi potência colonial que dominou aquela região do Oriente Médio durante muito tempo também. A Síria foi protetorado francês, o Líbano, etc. Então, vocês veem que o que está por trás dessa oposição aí no eixo ascendente-descendente são conflitos e são questões muito, muito antigas que não podem ser solucionadas apenas na base da conversa, do bom senso. E então esse aspecto está mostrando, nesse ano de 2024, um acirramento de diferenças com imigrantes e com minorias étnicas, mesmo se a economia estiver bem. E reparem aqui que a casa mais ocupada dessa carta é a casa 2.
A economia francesa não está indo mal, mas os sinais de alerta vêm da casa 7 e vêm também do fundo do céu. Quem é que está no fundo do céu? Urano. Urano no fundo do céu, e Urano é corregente do ascendente, significa e simboliza exatamente esses grupos étnicos espalhados pelas grandes cidades francesas, de vez em quando explodindo em tumultos, em rebeliões, em quebra-quebra. Então, a gente vai ouvir falar muito disso na França e talvez em outros países da Europa Ocidental nesse ano de 2024. O grau para a França também não é muito agradável da gente ler, não. É Capricórnio 18, um homem em pé, parece cortado em dois na altura da cintura, e próximos dois homens se batem selvagemmente. Ou, no calendário tebaico, um homem cortado em dois pela metade do corpo. Essas imagens estão mostrando o quê? A dificuldade dos governantes para lidar com essas diferenças étnicas, culturais, religiosas, etc., que estão dividindo os franceses nesse momento. Há uma briga intensa e quem deveria intermediá-la não consegue, porque fica tentando se dividir, daí a imagem do homem dividido, né? Cortado ao meio, para agradar gregos e troianos, ou, para modernizar a expressão, para agradar cristãos e muçulmanos. Gente, os muçulmanos votam. Os dirigentes franceses não querem perder o voto muçulmano, a não ser a extrema-direita, que renega o voto muçulmano para conseguir apostar de uma maneira pesada no voto dos cristãos mais conservadores. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, o governo atual do Macron, ele precisa estar assim, o tempo todo, que nem aqueles equilibristas de sinal de trânsito, se equilibrando entre a pressão da direita, a pressão dos produtores rurais franceses, que são conservadores, são muito ativos também, e que reagem em relação a qualquer facilitação de importação, e do outro lado, toda essa massa de imigrantes que quer um lugar ao sol, e com todo direito, porque muitos deles já nasceram na França e têm todo o motivo para se considerarem franceses. Pobre Macron, né? Vamos ver como é que ele vai conduzir toda essa dificuldade esse ano. E, finalmente, para a gente fechar esse vídeo, caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai apresentar o mapa de ingresso solar com ascendente em Escorpião. O ascendente está em Escorpião e o seu regente, um deles é o Plutão, está aqui no eixo casa 3, casa 9 das ideologias, casa 9 também do exterior, das relações internacionais, e casa 3 da imprensa, da comunicação. Esse é um dos regentes, o outro regente do ascendente é o Marte, que está exatamente no fundo do céu. É um dos dois planetas mais angulares da carta. O outro planeta angular é Urano. Gente, o que vocês acham de um país que consegue ter como dois planetas angulares, um no fundo do céu e o outro no descendente, exatamente Marte e Urano? Dois planetas ligados à violência, ligados à ação rápida, no caso de Urano, a imprevisibilidade, aquilo que você não consegue antecipar, e nenhum dos dois se caracteriza por ter uma lógica muito tranquila. Então, a gente já viu toda aquela história lá no início, de como esse ano está caracterizado pela pouca racionalidade, pela pouca disposição de parar e refletir, e como é que o mapa dos Estados Unidos, exatamente a maior potência mundial, ao menos por enquanto, está mostrando isso de uma forma tão escancarada. Com Marte no fundo do céu, o Marte é o regente do ascendente, tá? Um dos dois regentes do ascendente. E ele está no fundo do céu, mostrando que o povo americano está muito inclinado em apoiar a oposição ao atual governo, que seria o meio do céu, seria o Sol. Esse mapa do ingresso solar, ele sugere uma vitória da oposição em novembro, o que seria afirmar uma vitória do Trump. É claro que a gente não pode tirar essa conclusão só a partir do mapa do ingresso. A gente tem que considerar trânsito sobre o mapa do país, tem que considerar o mapa do Biden, tem que considerar o mapa do Trump, uma série de outras condições. Mas
Só por isso, só por essa técnica, a possibilidade de uma vitória da oposição é muito grande. A polarização político-ideológica está no nível irracional. Olha aqui, as duas casas mais mentais estão exatamente com essa oposição visceral de Lua com Plutão. Atitude pouco cooperativa com outros países. De onde é que eu estou tirando isso? Do Urano no descendente. Quando você encontra Urano no descendente de um mapa nacional ou de um mapa de ingresso solar, pode contar que naquele ano acordos vão ser rompidos, tapetes vão ser puxados, alianças podem ser desfeitas, porque Urano é antissocial, Urano não é um planeta indicador de fazer acordos e cumpri-los até o final. E vamos lembrar que os Estados Unidos são os fiadores das duas guerras mais importantes que estão em andamento no momento. No caso da guerra da Ucrânia, eles são fiadores da Ucrânia, é o país que está bancando aí o armamento do exército ucraniano. No caso de Israel e Hamas, é o país que mais apoia o Netanyahu. E uma eventual vitória do Trump pode puxar o tapete desses dois conflitos aí, desses dois aliados. Então, é um ponto para a gente prestar muita atenção nessa carta. E ainda mais, vaga a possibilidade de ainda surgir uma terceira força política. Nesse momento, a eleição está se encaminhando para ser entre Biden e Trump. Mas o mapa de ingresso solar não fala de pessoas, ele fala de funções, ele fala de posições, fala de cargos. Ele dá uma visão muito genérica da situação. E quando a gente olha para o regente da casa 10, que é a casa do governante, o que a gente vê é o Sol está na casa 5, que é uma casa de jogo, uma casa de aposta, uma casa também de juventude. Três ideias, né, que não são muito compatíveis com as expectativas do Biden para esse ano. E está em conjunção com Netuno. Netuno, uma névoa aí que não mostra exatamente o que é que pode acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer é que qualquer dos dois contendores, tanto Biden quanto o Trump, podem vir a ser substituídos até a data da eleição, por qualquer motivo que seja. Ou que pode acontecer de surgir uma terceira candidatura que atropele por fora e que modifique muito a posição do eleitorado até lá. É uma possibilidade muito vaga, mas que existe. Então, não vamos deixar de falar. E, além disso, ainda tem a questão da imigração como foco de tensão. A imigração lá não é de muçulmanos, é a imigração de latinos. Onde é que está o problema com os imigrantes aqui? Está na conjunção de Júpiter com Urano na cúspide da 7, a casa do outro. O Júpiter está mostrando a quantidade, né? Milhares e milhares, centenas de milhares de estrangeiros tentando entrar nos Estados Unidos ao mesmo tempo por todos os lados, enquanto o Urano está mostrando especificamente a tensão, a violência que pode eclodir a qualquer momento em função dessa situação dos imigrantes. O grau simbólico dos Estados Unidos, para a gente fechar, é Escorpião 17. Um homem vestido de bobo da corte, dá esmola a um mendigo na frente da sua morada, enquanto um bloco talhado em facetas, colocado sobre um pilar baixo, emana raios de luz em três direções, uma luz vermelho alaranjada, a cor do cabelo do Trump. Ou uma outra imagem, no caso do calendário tebaico, um lobo correndo em um campo. O que vocês acham dessa história do homem vestido de bobo da corte, dando esmola para um mendigo na porta da casa, de onde está saindo luz para todo lado, ou seja, uma coisa bem espalhafatosa? Na opinião da Rê, a imagem da Volosfera mostra um homem em frente à sua rica casa, que ilumina de forma impositiva a vizinhança, quer dizer, de uma forma que você não consegue deixar de ver, e que se disfarça para entreter o seu reino ao dar esmola a um mendigo. Esse homem não está fazendo uma caridade, muito pelo contrário, ele está caçoando da dificuldade alheia e mostrando que ele pode.
ou seja, está se exibindo apenas. E o lobo que aparece na figura do calendário tebaico também se refere a poder, porque lobos correm para caçar e para roubar presa de outros predadores. Gente, agora o comentário é meu, tá? Isso aí foi o comentário da Rê. O que eu agrego a isso aí é que tudo isso tem uma cara muito grande, até da forma de atuar do Trump. O Trump é esse bobo da corte, ele fez a carreira dele no mundo do entretenimento, ele apresentou um programa de televisão extremamente popular durante muito tempo, ele gosta desses atos teatrais, ele é exibicionista, ou seja, então ele fazer coisas teatrais para entreter o seu eleitorado enquanto vai aprontando pelas costas, isso é muito típico dele. Para mim, esse grau simbólico está falando do senhor Donald Trump. Bom, então ficamos aqui, vimos aí os principais países do mundo, os mais importantes. Espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente ainda vai discutir mais a eleição americana e vai discutir Brasil também, mas não nesse vídeo, e sim outros, tá? Obrigado pela paciência de terem assistido até o final.